Olá pessoal, tudo bem? Sou o Cláudio, criador do canal Reforça em Matemática. Agora está no momento esporte. A gente vai falar sobre o que achei, o que achamos aí, né? Se a gente concordar juntos aí na opinião, sobre do novo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. E é isso, espero né, que vocês se inscrevam no canal, deixem seu comentário, curtam. Bom, não foi muito fora do que eu esperava. Eu sabia que, né, eu comentei em vídeos anteriores, a gente que tem acompanhado a seleção brasileira sabe que não é de uma hora para outra que você vai resolver o problema da seleção. O, o segredo é constância, né? Gente, vamos ouvir um latido de cachorros aí e o vizinho fazendo obra ali, né? Peço uma compreensão aí, né? A gente até respeita e parabeniza os trabalhadores. Mas o que acontece? Tudo bem que a maioria dos brasileiros esperava talvez uma estreia estrondosa, né, de 2, 3-0, aquela coisa toda. Mas assim, os brasileiros mais coerentes, que usando a realidade da coisa, sabia que não ia ser bem assim. Claro, a gente teve de repente 1-0 seria, ou 2-0 no máximo, seria um jogo, um resultado mais real do que um empate. Esse empate não soou muito diferente do que outros técnicos que já encararam o Equador nas mesmas situações, tá? Mas isso não tira o mérito do novo técnico que teve pouco tempo para trabalhar aí o time. Agora apertou mais um dente para as outras partidas, essa de terça-feira, entre outras aí, porque vamos ficar dependendo do resultado dos outros, né? Mas é um risco que ele resolveu correr, né? Eu falei no outro vídeo que ele ia ter essa incumbência de, se o Brasil desclassificar, não se classificar para a Copa, ele vai estar queimando boa parte do legado dele, principalmente, né, voltado para o público brasileiro que acha que ele é o salvador da pátria. Eu não acho que o Ancelotti vai levantar a seleção a ponto de ganhar a Copa de 2026. Eu não sou essa pessoa tão otimista assim. Nada contra ele, estou falando de elenco. O técnico é muito de elenco, eu já falei isso antes. Em 94, por exemplo, o Brasil foi campeão, foi tetra, com Ronaldo Fenômeno no banco. Naquela época ninguém conhecia o Ronaldo, né? Só os brasileiros aqui. O mundo não conhecia, ele não era o Ronaldo que a gente conhece hoje. E a gente venceu com a Copa do Mundo, ele foi campeão no banco. O primeiro título do Ronaldo Fenômeno foi no banco, não entrou um jogo sequer. E naquela época o Viola entrou acho que 2 jogos da seleção na época, se não me engano, e em alguns minutos. Nem jogou mal, mas também não teve tempo de mostrar o que sabia, embora, para você ter ideia, o elenco naquela época ainda era tão bom que o Viola, na minha opinião, dentro dos atacantes que estava convocado, era um dos piores que tinha ali, para você ter ideia. E se vocês quiserem saber quem foi o Viola, vocês puxam aí vídeos anteriores lá do YouTube. Ele, na minha opinião, não era um atacante a nível de Ronaldo, nem naquela época que o Ronaldo ainda não era conhecido, ele estava bem atrás de Ronaldo, cara. Mas assim, poxa, você chega a ser convocado no mesmo grupo que tem o Ronaldo, independente de quem ainda não era conhecido, igual hoje, se você for convocado no mesmo grupo que esteja o Estevão, que ainda não provou nada para ninguém, ou no mesmo grupo que ainda que tenha, o Endrick não está agora, mas já teve em outras situações, ainda não provou nada para ninguém em Copa do Mundo, não, esses caras que eu falei aqui. Mas é uns cara que no futuro pode fazer igual o Ronaldo em 94, que ninguém conhecia o Ronaldo, foi campeão sem jogar, e no futuro a gente ficou sabendo quem é. Hoje entre aspas, é passado, mas é um passado honroso, né? Um legado que deixou. Terça-feira tem um jogo aí e eu, assim, não estou sendo pessimista, tá? Mas o time que vai encarar agora é um time que vem bem melhor do que o Brasil, né? As estatísticas estão aí. E são uns jogos que vêm para frente aí que são piores do que do Equador. Talvez não seja pior do que o do Argentina, que a Argentina é a atual campeã mundial.
tem uma equipe consistente. Mas é isso. Eu não me decepcionei com a estreia do Ancelotti porque eu já tinha ciência que não é questão só de técnico. Agora, tem umas coisas que eu queria deixar bem claro aqui, gente. Eu gosto muito do Richarlison. Eu acho assim, eu gosto muito do estilo de pessoa, tá? Eu acho o cara tranquilo, humilde. Só que o Richarlison, cara, alguém tem que botar na cabeça do técnico, ou sei lá de quem que convoca, porque, sei lá, cara. O Richarlison já não é seleção brasileira há muito tempo. Na verdade, o Richarlison teve um lapso, ele teve um momento de auge e que por falta de outros atacantes melhores levou e conseguiu em alguns poucos jogos fazer algo pela seleção naquela época. Fez gol de bicicleta na Copa, fez não sei o quê. Mas, gente, Richarlison não tem futebol para ser centroavante de seleção. Não tem. Pelo amor de Deus. Se alguém aí, né, pode querer me criticar, eu não estou menosprezando o cara, porque não tem, gente. Pelo amor de Deus, não tem. Ele errou um chute. Olha, eu só vi um tempo do jogo, só vi o segundo tempo que eu perdi o horário do jogo. Mas ele me errou um chute dentro da área, uma bola que Vinícius Júnior jogou para ele. Ele errou o chute, ele chutou antes da bola chegar, a bola bateu na outra perna de apoio dele. Gente, se ele acerta aquele chute, muito dificilmente não seria gol, porque seria um chute a queima-roupa e com força. Então dificilmente o goleiro pegaria. A manchete hoje da estreia do Ancelotti, do resultado da seleção seria outra. Ou seja, a furada do chute dele colocou, né, virou a manchete ficou o contrário, ficou negativa, porque a jogada do Vini Júnior que botou a bola para ele não valeu de nada, porque não converteu, não virou uma assistência que não converteu. O Brasil não fez esse 1-0, porque né, muito possivelmente seria um gol, se ele acertasse o gol, aquele chute, né? Ele estava debaixo da barra quase, estava na área pequena, eu acho. Então, gente, são nesses detalhes é que faz o grande centroavante, o grande atacante. É por isso que hoje um Romário, um Ronaldo, um Careca, um outro jogador, outros atacantes de nome, um Adriano. É por isso que esses caras hoje são história, gente. Porque nesses momentos eles não pipocavam, eles não erravam esse chute. Pelo amor de Deus, gente. Aquele chute ficou crucial. É claro que teve um outro atacante, um outro jogador, que agora não estou lembrado quem, que recebeu uma bola de alguém e deu um tapinha no canto, fraco, de chapa, que ele era para ter chegado estufado, né? Deu aquele tapinha e facilitou a defesa do goleiro. Também foi um chute também que comprometeu, né? Só que eu ainda acho o do Richardson pior, que o Richardson errou. Esse outro jogador que deu essa chapa, acho que não sei se foi o Casemiro, não lembro, que deu essa chapa no canto e bateu fraco, pelo menos acertou o gol e chutou. Mas o Richardson ele errou o chute, não tinha ninguém em volta dele. Gente, não dá, cara, não dá para assistir com o Richardson. Tem outros jogadores ali também que. Tem jogadores ali que comprometeram nesse jogo, mas em outros a gente já viu que, por exemplo, o Alessandro do lateral que joga no Flamengo, ele nesse jogo não foi bem, mas é um cara que já mostrou em outros jogos, já jogou bem e tal, então paciência. Bruno Guimarães, eu sei que tem uma gente que critica, poderia ter outro lugar dele, poderia. Eu, na verdade, eu jogaria, eu começaria o jogo, ou então pelo menos no segundo tempo, colocaria, desde o início do segundo tempo, colocaria o Andrés Pereira, que ele não fica exatamente na função do Bruno Guimarães, mas ele consegue fazer aquele meia. E na minha opinião tem mais futebol, embora o Bruno Guimarães ele morra demais em cima. Por mais que ninguém goste muito do jogo do Bruno Guimarães, eu gosto. Eu sei que o Andréas é mais técnico, poderia, sei lá, um André do Fluminense que não foi convocado, pode ter mais futebol do que o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães eu gosto dele porque ele estando bem ou não, ele tá ali mordendo em cima, e tá se jogando na frente da bola. Ele matou várias jogadas que ele não ganharia a jogada, mas ele se jogou na frente, cavou falta, conseguiu neutralizar o ataque, algumas pessoas. Mas poderia, pô, não tá legal, coloca o Andrés Pereira desde o começo do segundo tempo. Por que não usa o Antony? Por que não fez mais troca? Ele não quis, não sei o que aconteceu, que ele não quis arriscar. Eu acho que ele ficou muito assim conservador, igual aquela pessoa que não tem coragem de investir, por exemplo, numa moeda aí na bolsa de valores, em algo mais arrojado, com medo de perder, e vai bater na caderneta porque é mais seguro. Então ele foi um pouco conservador. A gente até entende porque tem jogadores que ele não conhece. Tem jogador brasileiro que ele não conhece. Então não adiantava querer mexer muito
e um time que estava até aquela hora estava se 0-0 e mexer muito e tomar um gol. Então, ele é um camarada que a gente tem que respeitar, que o cara sabe o que está fazendo. Agora, eu quero ver o que ele vai arrumar para esse jogo, porque é isso. O elenco não é grandes coisas, mas ele pode começar com um time melhor. Inclusive o Martinelli, tem gente que está criticando que, né, alguns comentários não jogou bem e tal, mas é um cara que já provou em outros jogos que ele pode estar ali. Então poderia começar com um time diferente. O Vini Júnior se escondeu do jogo, embora deu esse passe para o Richarlison que perdeu, se escondeu um pouco do jogo, mas também isso depende muito de quem está ali por perto dele, né? Eu sinto muito a falta do Rodrigo ali, deve ter machucado para ninguém ter convocado ele, porque o Rodrigo com o Vinícius, como eles jogam junto lá no Real Madrid, poderia ser um bom negócio. E quem fez muita falta, na minha opinião, foi o Rafinha, que nos últimos tempos, com essa seleção aí capengando, para mim é o melhor jogador que tem jogado aí fora o jogo esse jogo que ele não participou, dos outros anteriores com outros técnicos, o Rafinha também tem sido o melhor jogador da seleção brasileira. Agora o Richarlison, meu amigo, me desculpa, mas pode arrumar a malinha dele e botar aí para casa, ou do clube dele que ele joga, porque para a seleção brasileira não dá não, infelizmente. E teria, bom, eu acho que é hora de testar outros atacantes, cara, outro centroavante em si. Tem aí o Pedro que, né, não sei qual é o problema que tem quem convoca o cara também, que não parece que boicotam o cara, mas enfim, fazer o quê? Mas tá aí. A estreia foi essa. O Ancelotti 0-0 foi um resultado ruim. Não foi bom, mas também pior se tivesse perdido, isso é óbvio. Mas eu acho que esse pessoal não está dormindo enquanto não fizer esse jogo de terça-feira e vencer. E eu acho o jogo de terça-feira pior de vencer. Eu acho que pode acontecer outro empate, o que não seria nada bom. E pior, perder o jogo ali por 1-0 por um possível pênalti que alguém apavoradamente fizer. Embora eu achei a zaga muito bacana, a zaga tem um cara tal de Alex alguma coisa ali que eu não conhecia. Eu achei ele um zagueiro muito seguro, gostei muito. E ali com o Marquinhos ali, embora foi até bom se o Alex aparecer, porque eu já não estava tão confiante com o Marquinhos, porque eu acho que tinha que surgir outros zagueiros, tá? Inclusive para até revezar com o Marquinhos quando estiver legal, mas vamos ver o que vai acontecer agora, né? Tem algumas pecinhas aí que tem que mexer, não vou ficar aqui falando um por um porque eu só vi o segundo tempo do jogo, mas foi suficiente para conseguir enxergar um rendimento não bom. Tipo assim, o Estevão é uma estreia, né? Eu vou chamar de estreia mesmo que ele tenha jogado antes em outra convocação. Porém, eu vou considerar como se fosse uma estreia para ele. Por quê, cara? Você saber que você saber que a mídia é toda voltada para você, que você é um jogador visado, né, bolisticamente, e estrear num jogo que você sabe que tem que vencer, com o técnico Ancelotti tá ali, né, te olhando, um moleque de 17 anos, a gente precisa reconhecer que é uma pressão, tá bom? Então o Estevão também não rendeu bem. O que não significa que no próximo jogo esses caras que foram mal agora podem arrebentar. A gente já viu muito disso. Estreia, tá nervoso, depois eles botam os nervos no lugar e jogam. Eles podem até começar com um time que terminou esse jogo, ou até com o time que começou. Eu não começaria com o time que começou não, porque embora segurou 0-0, mas enfim. Só que tem que ter a coragem de fazer as trocas na hora que precisar. E não é fazer com 5 minutinhos para acabar igual botou o Andrés, não, pô, porque é sacanagem com o cara. Botar 20 minutos, pode meio tempo, botar um tempo, ou sair com o cara no começo, depois se não tiver legal, troca, bota outro. Mas ainda estou otimista, tá? A minha preocupação eu acho que o Brasil, por pior das hipóteses, ninguém quer ouvir isso, mas vamos ser realistas. Se o Brasil não se classificar para a Copa do Mundo, classificando ou não, precisa manter o Ancelotti ali. Por quê? Porque o trabalho que precisa ser feito na seleção brasileira tem que ser o mesmo trabalho feito na Argentina, quando teve a geração deles se aposentando. É uma coisa também que a Itália não conseguiu fazer, por isso ficou fora de algumas Copas, não conseguiu reformular. Então tem que ter paciência. Poxa, você não vai achar um técnico melhor do que o Ancelotti. Embora o cara ser bom em clube,
Isso serve para o jogador também. Não significa que o cara vai ser bom em seleção, a gente sabe disso. Mas eu acho, né, tipo assim, que vale a pena manter o Ancelotti independente dos resultados. A gente vai torcer que o Brasil classifique, ninguém quer que o Brasil fique fora. Pelo menos quem gosta de futebol não vai torcer que fique fora, com certeza que não. Mas a minha preocupação ainda é: tomara que classifique e que, independente disso, mantenha o Ancelotti para ver se ele consegue, né, já que deram 8 anos para Tite, por que não deixar o Ancelotti 8 anos, dependendo do resultado, poder ver se ele estrutura, né? É claro que a gente vai ter que torcer que surja talentos, que pessoas se encaixem, não sinta o peso da amarelinha. Mas manter uma estrutura para a gente voltar a brigar por títulos, conforme fez a Argentina. É isso, vamos torcer, vamos acreditar nisso aí. E é isso, cara. É coragem para mexer as peças. Quem não tiver bem sai, entra outro. E no futuro, em outros jogos, tiver que colocar mais alguém, convocar, botar para treinar. E é isso aí. Valeu? Muito obrigado. Deixe seu like, se inscreva no canal para ajudar aí. E até mais. Fique com Deus. Fui.